Faz tempo que você não faz isso, mas eu queria recorrer ao credo apostólico. Amém? O que os reformadores, né, entenderam que deveriam resgatar, porque a igreja foi se desenvolvendo e ela foi sofisticando. Às vezes a gente, para manter a estrutura na forma da estrutura, você tem que sofisticar, né? Você tem que ir criando mecanismos de preservação. E às vezes a gente se esquece, né, não é que a gente se esquece, a gente vai colocando muito peso sobre aquilo que é a cultura. Então, o que dá sustentação ao processo é a cultura. Então, se a gente não formar referências culturais, nós não vamos sustentar a partir de padrões comportamentais. Então, já foi provado que o padrão comportamental ele não é sustentável, ele é até viável. Então, se eu trabalhar a igreja na sua viabilidade, eu tenho que deixar claro a estrutura comportamental para a pessoa se aceita naquele grupo. Qual é a regra que ela tem que cumprir para fazer parte do grupo. Mas isso não vai garantir uma cultura. Então, do ponto de vista comportamental, sem a cultura, Deus em pessoa provou para nós que não precisa de uma coisa muito grande entrar em colapso, por mais excelente que seja a metodologia. Deus não é confiável como plantador de igreja, nos padrões que a gente estabelece. Porque ele tinha uma igreja de 2 membros, num ambiente altamente favorável, sem nenhuma concorrência doutrinária, num mundo onde tudo funcionava perfeitamente, e culto todo dia, onde o pregador era ele. E em 24 horas a congregação escangalhou. 2 membros, num ambiente ideal, sem ninguém tendo que pagar a conta, sem aluguel de prédio, sem manutenção de equipamento, nada. E um detalhe, os 2 membros da igreja dele não tinham umbigo, o que faz toda a diferença. Porque não tinha vida pregressa. O umbigo é formador de muita doutrina. Porque a gente, a partir do umbigo, tende a culpar o passado. Então, sem perceber, às vezes a gente vai desenvolvendo modelos que são resolutivos do passado. Por isso que a gente tem tanta ansiedade de futuro. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Porque talvez uma das referências eclesiásticas mais fortes da nossa vida é um país campeão mundial de depressão. Porque toda vez que você investe no modelo resolutivo, você prioriza o desempenho. E isso gera uma ansiedade de como é que você vai estar funcionando daqui 20 anos. Porque a gente investiu num modelo viável, mas não sustentável. Porque a gente privilegiou o desempenho e não as relações. E a congregação de Deus só com 2 membros, apesar de toda a viabilidade, todo o recurso que ela tinha, toda a agenda, rotina, qualidade de ensino, ela fracassou nas relações e não na estrutura. Então o colapso não vem do aparente, o colapso vem do invisível.
Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui. Nenhuma estrutura vai colapsar a partir de um Deus errado. Ela vai colapsar a partir de um Deus certo, mal fundamentado. Então, se você se propor a construir um prédio de 10 andares, mas lançar fundamento só para 5, e aí você deixa de gastar tempo no subjetivo, deixa de investir no subjetivo para concentrar todos os seus esforços no objetivo. O que é o subjetivo? É o fundamento, é o invisível. O que é o objetivo? É o aparente, o visível. E aí você vai pondo pilha no visível. Até o 5º andar está tudo certo. Se você for acometido de uma fatalidade e a sua estrutura parar no 5º andar, você vai morrer sem saber que aquilo podia ser um desastre. Mas se você continuar vivo o suficiente para continuar dando certo, lá pelo 8º andar, o fundamento de 5 não suporta o sucesso do que você fez. Porque as relações não aguentam. Amém? Porque o colapso vai ser relacional, não vai ser estrutural. Porque a gente às vezes não se prepara para a pressão do que deu certo. Quanto mais certo eu dou, mais pressão eu sofro. Mais gente quer morar comigo, mais gente vai me pedir favor. Então você quer ter sossego na vida, dá errado. Mas você quer viver pressão até o resto da sua vida, dá certo. Porque todo mundo que deu errado vai te procurar. Mas se você der errado, todo mundo que deu certo vai te ajudar. Então você quer ter sossego, fica pobre, feio e mora longe. Ninguém incomoda um mendigo para pedir ajuda. Ninguém pede dinheiro emprestado para quem está quebrado. Então nós não estamos percebendo a pressão que está vindo sobre aquilo que está dando certo. E aí nós estamos sofrendo colapsos relacionais, não estruturais. O índice de suicídio no Brasil a partir de 70 anos de idade aumenta exponencialmente. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Brasil, que às vezes você pode achar que não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui, mas tem tudo a ver. Amém? Amém? Porque nós estamos trabalhando nessa área. Seguinte, o Brasil está desenvolvendo características subjetivas graves. Uma delas é a ansiedade. Outra delas é a evasão jovem. Em função do reconhecimento, da remuneração, 70% dos nossos jovens hoje querem mudar do país. Eles não têm compromisso social. Eles só têm compromisso profissional. Então a gente está investindo numa estrutura que não tem fidelização relacional. Porque a mentalidade é escrava. Então os relacionamentos não contam em função do desempenho. Porque aí, se ele achar que a estrutura, por melhor que seja, não está dando para ele o devido reconhecimento, ele não fideliza. Lembre-se que a rebelião que houve no céu aconteceu não a partir do pior funcionário. Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Ele tinha um sinete da perfeição. Então Lúcifer era o responsável pelo padrão de qualidade do céu. De serviço ele sabia tudo.
E o Lúcifer não virou capeta porque pensou uma coisa errada. Lúcifer virou capeta porque ele precificou o certo que ele fazia. Então Lúcifer é o inventor do comércio. Ele transformou trabalho em emprego. Trabalho tem vocação relacional. Emprego tem vocação remunerada, reconhecimento. E aí o que está acontecendo com o Brasil? Presta atenção na gravidade que nós vamos enfrentar pela frente aí como pastores, certo? O Brasil é a maior velocidade de envelhecimento da história da humanidade. O que a França levou 200 anos para ficar velho, o Brasil vai levar 20. Até 2030, nós vamos ter uma população majoritariamente acima de 60 e minoritariamente menos de 30. Porque o Brasil é a maior velocidade de queda da taxa de natalidade. Não é a menor taxa de natalidade hoje, mas é a maior velocidade de queda. O Brasil é um país que hoje não repõe. Nossa taxa de natalidade média é 1,8, em alguns lugares já é 1,7. No estado de São Paulo, beira 1,5. Para repor o país, nós tínhamos que ser 2,3. Nós estamos cientes disso. A Coreia do Sul impactou o mundo com um avivamento, onde ela chegou a alcançar 40% da população. Hoje é menos de 20%. E sabe qual foi a maior evasão na igreja coreana? A juventude. Porque a igreja promoveu o desenvolvimento da juventude sem investir nas relações. Aí o jovem do futuro da igreja, ele não vê sentido em desenvolver algumas atividades que competem com o desenvolvimento dele. Ele só às vezes aceitava algum serviço na igreja enquanto ele precisava daquilo como prestação de serviço. Está me entendendo o que eu estou falando? Então eu queria ler com vocês o Credo Apostólico. Amém? E aí o Credo Apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então você vê, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, para falar da paternidade de Deus no credo, a gente só definiu ele como Todo-Poderoso. Mas aí, para falar da figura do Salvador, a gente desceu a detalhes no credo. Aí, a hora que volta para a terceira pessoa da Trindade, você vê que a primeira pessoa da Trindade é sintética. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente enfatizou o poder e não a paternidade. Depois a gente enfatizou a obra redentora e salvadora de Cristo. Aí agora vamos para a terceira pessoa. Creio no Espírito Santo. Há uma indefinição. Mas creio na Santa Igreja Universal. Então, para nossa esperança, a figura do Espírito Santo, ainda que mal definida, está seguida de uma expressão de fé que é a igreja, na sua condição o quê? Universal, apostólica, católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Então, amados, a fundamentação do nosso credo tem a igreja como referência de fé.
e não como expectativa de ministério. Por isso que todo tipo de ansiedade em relação ao futuro da igreja é incredulidade. Então a igreja não deveria ocupar na nossa vida um lugar de ansiedade, como se fosse o meu trabalho e as escolhas que eu fiz que garantem a igreja no seu êxito. Não, a igreja não é uma expectativa de quem fez a coisa certa. A igreja é a referência para que a gente faça a coisa boa. Então a igreja, para que eu não tenha a ansiedade de viabilizá-la, para que eu tenha a segurança de viver a sua referência pedagógica. Então a igreja é uma referência de fé pedagógica e não uma expectativa de crença litúrgica. Então não é porque a gente acertou no formato litúrgico e na estrutura que a igreja está funcionando como ela poderia. Não, a igreja tem que continuar sendo na minha vida, independente de qualquer estado em que ela se encontre, dependente de qualquer lugar onde ela está. A igreja nunca vai ser minha ansiedade, porque eu não estou trabalhando a viabilidade dela. Ela vai ser a minha referência para que eu me lembre dos valores que ela revela na cultura. Então é o que a igreja traz de cultura do reino para a comunidade. Então a principal vocação da igreja é representar o reino na comunidade. Então o principal desafio da igreja não é convencer a comunidade de um rito litúrgico, como quem quer ser salvo. É imprimir na comunidade um estilo de vida que mostra como é que os filhos de Deus convivem uns com os outros e cuidam uns dos outros. Porque o maior elemento na igreja primitiva de evangelização não era um rito propriamente. O que fazia toda a cidade se converter é porque aquela forma de vida impressionava de tal maneira a comunidade que eles caíam na simpatia do povo e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então, ninguém aqui precisa ficar ansioso. Toda vez que eu quero ficar ansioso em relação à igreja, eu vou lá no fim do livro, leio como é que acabou e volto em paz para trabalhar. Ansiedade zero. Glória a Deus. Amém? Porque ela está colocada lá no meu credo. E no credo ela está colocada como igreja católica, universal. Outra coisa importante da gente entender, essencial, que a reforma protestante não foi contra o catolicismo. A reforma protestante foi contra o romanismo. Porque se é católico não pode ser romano, se é romano não é católico. Então isso é uma incongruência. E na forma como às vezes a gente está praticando a igreja, nós não estamos trabalhando de maneira intencional pelo fortalecimento da igreja como um todo. E aqui eu não estou falando de unidade, de ter um nome só, uma estrutura só, um rito só e reunir todo mundo no mesmo lugar. Mas não, é ter a consciência de que a forma como nós atuamos numa plataforma relacional promove um ambiente favorável de sustentabilidade para todos. Grandes ou pequenos, fortes ou fracos. Porque a igreja não é definida naquilo que é a sua viabilidade, ela é definida na perspectiva daquilo que é a sua sustentabilidade. Qual é o tamanho mínimo de uma igreja para ela funcionar? 2 ou 3. Então eu posso ter uma igreja de 50 mil numa cidade a partir de 25 mil grupos de 2 ou 3. Mas não importa se ela tem 100 mil, se 2 ou 3 não estão caminhando em acordo. Então, hoje, a igreja brasileira é uma das igrejas mais viáveis do planeta, pelo recurso que ela reúne.
mas o testemunho que ela empresta a respeito das suas relações justifica um punhado de atrocidade nesse país. Porque as pessoas não têm que se relacionar bem, elas só têm que funcionar bem. Então nós estamos chamando sobre nós mesmos uma pressão, que o cara só vai descobrir isso depois dos 60 anos de idade. Amém, irmão? Então nós temos um grande desafio aqui como liderança. E por isso eu queria repartir com vocês um texto que está lá em Lucas. Ó, gente, quem quiser perguntar, acrescentar, vai falando aí. Então aqui em Lucas, no capítulo 24, a gente encontra os discípulos no caminho de Emaús. E aí diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Então esses discípulos estão lá juntos, são 2 discípulos que caminharam com Jesus e foram ensinados pelo próprio Mestre. Então eles não eram um discípulo qualquer ensinado por um outro discípulo qualquer. Eles eram discípulos de Jesus, eles eram da escola, eles eram da academia original. Eles foram ensinados por quem? Por Jesus, o próprio. Iam conversando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, o próprio, não é um anjo, Jesus, o próprio, se aproximou e ia com eles. O que está escrito no texto? Porém, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Existe um risco real da gente não reconhecer o próprio Jesus se ele aparecer para caminhar com a gente? Existe, amor? Existe. Porque isso aconteceu antes e continua acontecendo depois. E há um texto que diz por que isso acontece. Porque a gente olha para ele e não vê nele beleza que nos agrade. Então, há um risco de Jesus não se enquadrar aos aspectos estéticos que a gente estabelece como referência dele mesmo. Então nós estabelecemos um formato de Salvador, a gente estabelece um padrão de salvação, a gente começa, sem perceber, deixar de trabalhar a partir de uma perspectiva, que é uma revelação, e começar a trabalhar uma expectativa, que é um ideal. Então vou te falar uma coisa, estamos falando de depressão e ansiedade. Quase todo profeta bíblico entrou em depressão. Por que depressão era um traço comum do profeta? E por que a palavra de Deus diz que nos últimos dias os profetas iriam pelo caminho de Balaão? E por que Jesus, quando olhou para Blumenau, Joinville, Goiânia, Uberlândia, Belo Horizonte, São Paulo, diz: ô cidade que mata o profeta? Então o que Jesus está falando da cidade que é o berço do Evangelho? Por que Jerusalém matava o profeta? Eu vou te falar como é que você mata um profeta. Lá no texto de Ezequiel, e também no texto de Reis lá, diz o seguinte: quando alguém, presta atenção, quando alguém do meu povo, movido dos seus interesses e das suas cobiças, procurar um profeta
pedindo que o profeta profetize para resolver as carências dele. E o profeta se prestar a esse serviço, da minha parte, eu enviarei sobre o profeta um espírito mentiroso, para enganar o profeta que se prestou esse serviço e aquele que procurou o profeta movido de interesse pessoal, para que fiquem ambos prisioneiros da sua cobiça. O profeta com necessidade de reconhecimento e o procurador do profeta com necessidade de solução. Então, você quer matar um profeta, transforma ele em prestador de serviço para atender a demanda e resolver os problemas do povo. Porque o profeta não foi levantado para resolver os problemas do povo, mas para dar direção a ele. Porque o povo não está precisando de solução, está precisando de quê? Direção. E a Bíblia diz que nossos filhos profetizariam. Isso é uma promessa. E aí, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Matando o profeta. Porque estamos ensinando nossos filhos que eles têm que ser bom prestador de serviço para poder sobreviver na vida. Caminho de Balaão. Porque Balaão nunca perdeu o dom profético. Ele apenas transformou o dom profético dele numa forma de subsistência. Ele arrendou a profecia, resolvendo a sobrevivência dele para continuar profetizando. Então ele não fez nada de errado. Amém? Por quê? Porque ele estabeleceu um padrão estético. Ele não perdeu o dom. Então você quer matar um profeta? Dessignifica a vocação dele. O dom é revogável. Aí nós vamos lá para o texto de Reis. O Acabe foi fazer uma guerra e convocou lá o amigo dele, o Josafá, né? É isso? É isso, Josafá. Aí o Josafá, meio desconfiado, falou assim: Acabe, eu acho que não convém a gente ir para essa guerra sem consultar os profetas. Aí o Acabe não queria perder o sócio, chamou tudo quanto é profeta. Aí os profetas vieram: vai lá, a vitória é sua, Deus está com você, você tem a força, o poder, a vitória já está ganha. E o Acabe virou para o Josafá e falou: tá bom? E o Josafá meio desconfiado falou: gente, mas parece que está fácil demais. Aí o Josafá falou assim: Acabe, não tem mais nenhum profeta? Ele falou: tem, mas ele só profetiza contra mim. Ele falou: não, mas vamos chamar ele. Fazer o quê? Aí chamaram Micaías. Aí vem lá o Micaías. E aí falaram assim: profetiza, Micaías. E ele: vai nessa força, a vitória é tua. Aí ele falou exatamente o que todos os outros profetas tinham falado. Sabe qual foi a reação do Acabe? Eu falei para você, Josafá, ele só profetiza contra mim. Mas ele profetizou a mesma coisa que todo mundo. Então o Acabe já sabia que não era aquilo. Ele só estava pagando o salário de quem confirmava aquilo que ele queria. Amém, irmãos? Que transformava visão e ideal. E aí, esculhambaram Micaías e falaram assim: por que você está fazendo isso? Eu vou falar para vocês o que aconteceu lá na região celestial. Deus convocou todos os que trabalham para Ele, de um lado e do outro. O diabo pode ser rebelde o tanto que for, mas a grande raiva dele é que, apesar da rebeldia dele, ele continua trabalhando para Deus. E aí tem certo serviço que Deus convoca o diabo para fazer, porque só um capeta para fazer aquele serviço. Então, como Deus precisa que o serviço seja feito, ele convoca um capeta para fazer o serviço que um capeta faz. Como foi na vida de Jó. Amém? Amém? Não foi o capeta que foi lá em Deus pedir para tentar a vida de Jó
foi o Deus que convocou o capeta, porque precisava fazer um serviço na vida de Jó que só um capeta faria. Então quem chamou a atenção para a vida de Jó foi Deus, que despertou a atenção do capeta para a vida de Jó. Glória a Deus, irmão. Pode ser que nesse exato momento Deus esteja conversando com algum capeta lá falando de nós, de mim. Eu sempre lembro quando eu penso isso pra gente, é tudo que eu não estava precisando. Deus chamar um capeta lá agora para conversar a meu respeito. Amém? E aí o Micaías falou assim, ó, Deus convocou todo mundo, veio todo mundo, e ele falou assim, Deus falou assim, eu preciso fazer um negócio lá na vida do Acabe, eu preciso corrigir a vida dele. Aí um falou uma coisa, um deu uma ideia, do outro, aí eu levantei. Eu sei como fazer isso. Deus falou assim, o que você está pensando em fazer? Ele falou, eu vou descer e vou ser na boca de todos os profetas um espírito enganoso. Deus falou assim, é isso? Então vai lá e faz. E se alguém perguntar quem foi que enganou Acabe, diga que fui eu. Vamos dormir com um barulho desse? Como é que você mata um profeta? Transformando ele num prestador de serviço. Porque ele fica escravo de trazer uma solução, mas não está livre para dar uma direção. Nós estamos matando os nossos profetas. Porque nós estamos transformando nossos filhos e as próximas gerações em quê? Prestador de serviço. Uma carência que nunca vai acabar. Amém? E quanto mais o prédio fica alto, mais aumenta o quê? O serviço. Então, se a gente não cuidar das relações, nós estamos produzindo um colapso relacional. Porque o povo não vai aguentar a pressão. Amém? Porque quando Deus dava a revelação para um profeta jovem, aquilo era uma revelação do eterno. Então é para gerar uma perspectiva. O profeta humano transformava aquilo no ideal. Então Deus não estava revelando uma expectativa de futuro, Deus estava revelando uma perspectiva de eterno. Então era para o cara não ter medo de futuro, porque ele conhece o eterno. Mas se eu transformar o eterno numa expectativa de futuro, ele não vai ter paz para enfrentar o problema, ele vai ter ansiedade cada vez que ele enfrenta o problema. Então todo profeta ficou deprimido porque ele achou que Deus estava revelando para ele o quê? O futuro. Por isso que quando um membro do povo de Deus procura um profeta, o profeta profetizar a respeito do futuro dele, e o profeta pensando que está ajudando o cara, porque vai falar para ele de futuro e não de eterno, vai falar para ele de solução e não de direção, morre o cara e morre o profeta. Porque Deus abomina os adivinhadores e os prognosticadores. Então o profeta não tem nada a ver com o futuro. Profeta tem a ver com o quê? Com o eterno. E toda vez que eu transformo uma perspectiva de eterno em ideal de futuro, eu mato o profeta. E eu mato o profeta porque eu transformo ele numa pessoa ansiosa e deprimida. Ele não aguenta a pressão de ter que manter aquilo para o futuro. Mas não tem, igreja não tem nada a ver com o futuro. Igreja é uma expressão materializada do eterno. Igreja é exatamente para que eu trabalhe em paz, sabendo que eu estou trabalhando uma coisa eterna, zero ansiedade. E é alguma coisa que não depende do meu serviço,
Porque a igreja não é para eu prestar serviço, é para eu aprender a trabalhar. Aleluia. Então a igreja é o ambiente ideal de trabalho, porque não é o lugar de prestação de serviço. Glória a Deus. Aleluia. Porque ninguém está construindo a expectativa de ser reconhecido para garantir o futuro. É isso que os discípulos no caminho de Emaús não entenderam. Eu tenho mais uns 15 minutos aí? Beleza. Então, é por isso que muitas vezes, se o próprio Jesus aparecer, a gente não vai ser capaz de reconhecê-lo. Por quê? Porque ele não corresponde à nossa figura idealizada. E às vezes Deus está colocando para você um profeta, e você olha para a forma como esse profeta está se apresentando, às vezes jovem lá e tal, mas ele não corresponde à sua figura o quê? Idealizada. Veja o que nós estamos fazendo na formação de liderança. Nós estamos formando líderes a partir da sua competência e não a partir da sua responsabilidade. O líder só vai ser realmente um líder quando ele assume a responsabilidade antes de estar totalmente capaz. Porque se você esperar que o líder esteja totalmente capaz, ele não assumiu a responsabilidade, ele assumiu o direito. E ele não vai conversar com você sobre responsabilidade, ele vai reivindicar de você o direito, porque você formou um filho da carne, filho de Agar, e não filho da promessa, filho de Sara. Então nós estamos produzindo os nossos próprios perseguidores, porque os filhos formados na nossa capacidade vão perseguir os filhos formados da promessa. Então o líder de igreja tinha que assumir liderança a partir do momento que ele assume o quê? Responsabilidade. E a igreja, para ele dar o suporte, a igreja é o suporte para que ele possa errar, porque ainda não é competente, mas está seguro para assumir a responsabilidade. Aleluia. Amém? Igreja é coisa de filho, não de funcionário. Quem tem filho aqui? Alguma vez você chamou o seu filho para lavar o carro com você ou arrumar a casa com você? Alguém aqui já chamou o filho para arrumar? Você já fez isso? Quando você chama o seu filho para lavar o carro ou arrumar a casa, você realmente acredita que o carro vai ficar limpo? Não pode. Senão você é doido. O que você mais gasta tempo refazendo o que ele fez do que aproveitando o serviço dele. Então, você tem um carro limpo, leva numa lavadora, combina o preço, se não ficar bom, você tem que ficar lavando lá até ficar bom, senão você não paga. Quer ter uma casa arrumada? Arruma um funcionário, mas não chama o seu filho ou sua filha para ajudar. Quer retrabalho. Você acha que se fosse para a igreja funcionar, Deus tinha chamado nós? Amado, Deus tem mais trabalho corrigindo o que a gente faz do que aproveitando nosso serviço. Não é possível que nós estamos acreditando que para ter uma igreja funcionando, Deus fala da gente. Vou explicar para você. Quando Jesus veio ao mundo, para ter uma igreja que funciona, certo? Ele tinha feito o milagre que Herodes pediu. Lembra quando ele chegou na presença de Herodes? Jesus! E nós dois aqui para te encontrar, para você operar um milagre. Jesus operava um milagre, estava vivo até hoje, e o Herodes era presbítero da igreja. Simples assim. A hora que ele chegou na frente do Pôncio Pilatos, antes do Pilatos lavar a mão, ele falou: não, não vai lavar a mão, não, está amarrado, mão para trás, sai capeta, ajoelha de raspo, acabou. Ele tinha dado uma carteirada em cima do Pôncio Pilatos, Pilatos estava rodando até hoje para ficar livre dos demônios que ele tinha, o Herodes tinha visto o milagre que ele queria, Jesus não ia para a cruz. E era pastor da maior igreja e única igreja do planeta, não tinha nada para islamismo, para budismo, não tinha nada, não, ele estava lá operando milagre, vivão da Silva. Que confusão foi essa que Jesus arrumou? É isso que os discípulos do caminho de Emaús não entendiam. Sabe por que não fazia sentido para eles? Como é que alguém que veio se propor a ser salvador
se deixou matar. É isso. Então Jesus não cabia no padrão estético e no conceito de salvação que eles desenvolveram. Porque eles achavam que quando Jesus estava falando de salvação, estava falando de uma coisa. E Jesus estava falando de outra. Jesus não estava falando da salvação dos problemas resolvidos. Jesus estava falando da salvação da vida significada no seu propósito. Amém. Então não fazia sentido. Quem não estava reconhecendo Jesus aqui? 2 muçulmanos, 2 budistas, 2 espíritas? Não. Quem não está reconhecendo Jesus ressurreto? 2 crentes. Que fizeram um seminário ruim. 3 anos caminhando com Jesus, sendo ensinado por Ele todo dia. Agora presta atenção. E quando Jesus, esse é o nosso problema. Quando Jesus falou assim, ele falou, onde foi que você estacionou sua nave? Essa foi a pergunta dos 2 discípulos. Como é que você não sabe o que está acontecendo? É porque é desse jeito, amado. Às vezes Jesus vem perguntar para nós. A gente acha que Jesus tem a obrigação de já chegar resolvendo, né? E para nossa desgraça, eu pergunto assim, e aí, o que está acontecendo? Aí nós vamos pregar o Evangelho para Jesus, para salvar ele da ignorância. Como assim você não sabe o que está acontecendo? Onde é que você andou? Aí nós vamos discipular Jesus agora, que nós achamos que o problema dele é ignorância. Aí nós vamos submeter Jesus à escola onde ele era professor. Vamos dar aula para ele. E aí, Jesus teve que rezar a missa. E a gente põe lá Jesus para ver nós rezando a missa para ele. Amém, amados? Nós temos liberdade para conversar sobre nós assim, a respeito daquilo que nós estamos construindo para a nossa própria vida e para os nossos filhos. E aí diz assim, e eles explicaram, o que aconteceu, Jesus, profeta, papapá. E aí veja a conclusão deles. Diante de tudo isso, certo? Nós achávamos que ele iria salvar o mundo. Está vendo? Eles transformaram a revelação de eterno num ideal de futuro. O que você está trabalhando como líder na igreja? Uma perspectiva de eterno ou um ideal de futuro? Amém? Porque se for um ideal de futuro, a primeira pessoa que vai frustrar você é o próprio Deus. Porque a bronca dos profetas e a depressão deles não foi por causa do capeta. Quando Deus veio conversar com Elias, ele estava magoado com quem? Fiz tudo o que o Senhor mandou, exatamente como o Senhor falou, e terminei pobre, doente, não, sozinho. O problema é o quê? É estrutural, é funcional, é institucional, é financeiro? Não, relacional. Pessoas que no fim do seu ministério estão terminando o quê? Sozinhas. O que Deus quis ensinar conosco através do ministério de Elias? Descer fogo do céu não transformou a cidade, nem acabou com Jezabel. Até que Elias adotou um filho, um relacionamento difícil, tenso, nervoso, ele não queria. E Elias não era sozinho porque não tinha gente, porque empregado ele tinha.
Então não pense que eu estou falando aqui de uma solidão institucional nem funcional. Empregado ele tinha. O que ele não tinha, mano? Família, porque ninguém sabia quem era o pai de Elias. Todo profeta nos dias de Elias tinha pai, menos ele. E o que é a unção de Elias que veio sobre nós? Poder para descer fogo do céu, poder para fazer uma reunião que vai acabar com toda a concorrência? Não, o que nós recebemos de Elias? A unção de converter filhos aos pais, pais aos filhos, para que Deus não fira a terra com maldição. Então o que está amaldiçoando o mundo? É uma questão estrutural, institucional, organizacional, funcional? Não, o que é o grande maldição da humanidade? As relações. Jeremias. Por que Jeremias ficou deprimido? Jeremias teve a coragem de falar para Deus o que muitas vezes nós não temos coragem de falar. O Senhor foi o meu maior engano. O Senhor é um mentiroso. Jeremias falou isso para Deus. O Senhor foi para mim um rio de água que mente. Quando eu achava que estava lá, não estava. Jeremias estava tão deprimido, tão frustrado com Deus, que ele diz assim: eu amaldiçoo o homem que falou para o meu pai que a minha mãe estava grávida de mim, pensando que estava dando uma boa notícia. Eu nunca fui uma boa notícia. Isaías, vai fazendo a lista. Porque transformaram em ideal que deveria ser referência de eterno. Sem perceber, migraram da perspectiva para a expectativa. Foram crentes das suas expectativas, mas não fiéis à sua perspectiva. E aí nesse texto aqui, eles vão ensinar Jesus. E Jesus diz assim: como vocês demoram a entender. Então nós somos lentos, mano, para entender. E aí Jesus começa lá do Moisés, contar tudo de novo, foi explicando tudo de novo. Ele já tinha feito isso. Ele não fazia outra coisa. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de ir adiante, mas eles o convenceram a ficar. Fica conosco, é tarde, o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram: não é que o nosso coração ardia no peito enquanto ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então, mano, o pregador era bom, o culto abençoado, a mensagem era boa e o coração do povo pegava fogo, mas nem isso foi suficiente para abrir os olhos do cara. Você pode montar em reunião, a mensagem ser perfeita, e a unção está lá, porque o povo fala assim: gente, entendeu? Está ali, mas não vai, até que o que abriu os olhos daquelas pessoas? Jesus partindo o pão, não é comendo o pão. Você acha que nós estamos forçando? Então segue o texto. E eles correram, foram dar. Os dois contaram para os outros o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor. Quando ele falava no caminho, quando ele apareceu, uma aparição de Jesus não foi suficiente. Ressurreto. Jesus explicar tudo de novo não foi suficiente. O culto ser ungido, que o coração deles pegava fogo, não foi suficiente. E eles mesmo falam: nós finalmente o reconhecemos quando vimos partir o pão. Jesus não foi para comer, porque a mesa nunca foi comer. Porque mesa de comer, até os cães comem do que sobra.
Então, se nós estamos reunidos para comer o pão, desencana. Porque os cães comem da sobra e não são transformados. Se a nossa mesa não significar uma relação, ela não é uma solução. E aí Paulo diz para nós que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque nós transformamos uma mesa de partir o pão numa mesa de comer o pão. Ele diz, sabe por que as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem? Ele não disse a falta da reunião, ele disse a reunião. Porque às vezes a gente acha que a falta da reunião está fazendo mal. E Paulo está dizendo que não é a falta da reunião, ele está dizendo que o que está fazendo mais mal do que bem é a reunião. Porque nós transformamos a reunião num lugar de quê? De comer. E como a gente pregou para todo mundo que a bênção é poder comer o pão do Senhor, agora cada um que chega, come apressadamente o seu pão, sem se preocupar em repartir. E é porque todo mundo está vindo para a reunião pelo direito de comer o pão, que tem gente fraca, doente e moribunda. Então não é uma doença que mata de forma fulminante, ela enfraquece, ela adoece, até produzir o fracasso. Você sabe quando é que a gente vai descobrir que estava doente? Quando tiver velho o suficiente para perceber que não tem mais jeito de corrigir isso. Que a gente foi enfraquecendo, adoecendo, até a gente perceber que no fim da vida não era bem aquilo. Porque terminou sozinho. E existe um problema no homem que é antes do pecado. Não tinha nada de errado na humanidade. Nada. Não tinha pecado, não tinha queda, não tinha nada. E Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem seja só. Então o nosso problema não é o errado que a gente fez. A gente fez o errado porque negou o que é bom. Então o pecado não é a causa, o pecado é a consequência da nossa iniquidade. Então o ministério da igreja não é o pecado. O pecado é o ministério de Jesus que ele já resolveu. Nós estamos trabalhando o problema errado, porque nós estamos tentando resolver uma coisa que já está resolvida. O pecado já foi perdoado. E o que afasta o povo do amor de Deus não é o pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos focando no pecado, como se sem o pecado ele merecesse sentar na mesa, e não estamos percebendo que se ele não tender a mesa, ele vai continuar pecando. Porque a raiz do pecado é a iniquidade. E a iniquidade não é pensar em fazer uma coisa errada. Iniquidade é achar que o certo que eu faço me garante. Iniquidade não é um pensamento errado. Iniquidade é a dessignificação do certo para que o certo deixe de ser bom. Sabe o que é iniquidade? O que o diabo tentou fazer com Jesus. Está com fome? Usa o seu poder para resolver a sua fome. Está com projeto? Usa o seu culto para viabilizar seu projeto. Está com dificuldade? Usa sua vida devocional para pedir que Deus te proteja. Isso é iniquidade. O diabo não orientou nenhuma coisa errada. Ele simplesmente ensinou você a usar o poder para resolver o seu problema, usar a sua liturgia para contemplar seus interesses e usar a sua espiritualidade para se sentir protegido. Isso é o quê? Iniquidade. A melhor pregação, o maior milagre e a mais eficiente filantropia não tem valor algum se não tiver amor. Então sabe onde é que nós estamos errando? Porque nós não estamos evoluindo da fé para o amor. E a fé que não evolui para o amor deixa o povo míope. E o que é um povo míope? Cego? Não. Só enxerga o que está perto. Então você pergunta para o cara, está cego? Ele diz, não, estou enxergando. Mas o que você está enxergando? Eu estou enxergando um trem que eu não sei direito se é árvore ou se é gente. Vou esperar movimentar. Se movimentar é gente, se ficar quieto é árvore. Então nós estamos tendo um nível de percepção que só define forma e movimento, mas não sabe distinguir natureza e propósito. Então nós criamos uma estrutura religiosa que define as pessoas pela forma como elas se comportam. Se ela comportar como gente, é gente. Se não comportar, é árvore.
Se se comportar como irmão, é irmão. Se não se comportar, é árvore. Isso é cegueira, mano? Não. Isso é miopia. Porque cego não é mais. Eu vejo, então não é cego. E o que Pedro diz do míope? É aquele que não evoluiu da fé para os afetos. Porque se a nossa fé não evoluir para o amor, para o afeto, para a relação, então nós nos tornamos míopes. E míopes nós nos tornamos estéreis. É viável? É. É replicável? Não. Porque a gente esterilizou o processo. Eu vou te dar um dado científico. Que o Brasil está ficando refém e não percebe. Onde o homem perde a sua alma? Quando ele transforma uma colheita de sementes numa colheita de grãos. O homem teve uma grande colheita. Em vez de ele aumentar a sementeira, ele aumentou o celeiro. Olha, qual é a diferença entre uma semente e um grão? Na aparência, nenhuma. Você vai olhar e falar assim. Mas o que é a diferença de uma semente e um grão? O grão é uma semente que você matou o germe. Então ela foi morta no seu aspecto aparente? Não. Ela foi morta no seu aspecto invisível. E no seu propósito. Porque uma semente era para replicar e o grão é para comer. Então eu transformei um propósito numa solução. O que era de semear virou para comer. Transformei trabalho de quem semeia em salário de quem presta serviço. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não. Perdi a alma. Perdi a alma. Porque transformamos semente em grão. O que está acontecendo com o Brasil? A gente fica celebrando aí que nós somos o maior produtor de soja. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, grão. O Brasil está se tornando o maior prestador de serviço da humanidade. Toda a propaganda que a gente faz a respeito do Brasil não fala do nosso propósito em ser referência para a humanidade, fala dos produtos que a gente tem para vender. Sabe quem faz propaganda do produto que tem para vender? Para satisfação da necessidade de todo mundo? Prostíbulo. Entendeu, meu? Eu vou te contar uma coisa. Sabe por que o Brasil é o maior produtor de grãos de soja, por exemplo? Porque ele usa uma semente híbrida. Sabe o que é uma semente híbrida? Presta atenção nisso aqui, pastores e líderes. Sabe o que é uma semente híbrida? Uma semente híbrida é uma semente produzida artificialmente a partir da combinação das qualidades de várias outras sementes. Então você vai interferir de maneira artificial na natureza daquela semente, vai fazer uma combinação de vantagens. Então você faz um treinamento, papapá, busca ali, junta, esse trem está funcionando, traz para cá, outro funcionando, e você montou uma estrutura híbrida. Sabe o que é uma estrutura híbrida? É uma mula. A mula é um animal híbrido. Ele combina as vantagens do muar jumento com as vantagens de um equino, cavalo. Então você pega, naturalmente eles não combinam, mas artificialmente eles combinam. Então a mula tem a vantagem de ter a rusticidade do jumento, a resistência do jumento e a adaptabilidade do jumento a qualquer situação. E combina com toda a rusticidade, adaptabilidade e resistência do jumento, com a flexibilidade, a mobilidade, a velocidade do cavalo. Então você tem uma mula. Só que a mula tem um problema. Você não replica uma mula através de outra mula, porque ela é estéril. Então a mula é o viável extremo de um jumento e de um cavalo, mas não é sustentável. Agora, se for uma mula sem cabeça, aí que é ideal. Quem nem pensar, ela pensa. Ela só trabalha. E aí, o que é uma semente de grão híbrido? Você pega um milho
produz um milho híbrido e planta ele. Você vai ter uma colheita 10 vezes maior que você teria de uma semente comum. Só que tem um problema. Se você tentar, presta atenção no que eu vou te falar aqui, pastor Elito, se você tentar plantar o grão que você colheu de uma semente híbrida, ele não replica as virtudes, ele replica os defeitos. Então o Brasil não é produtor de soja. O Brasil é o maior produtor mundial de grão de soja. Porque na hora de buscar a semente, ele tem que importar. Entendeu o que nós estamos fazendo com a igreja? Não. Você entendeu agora porque 70% dos nossos jovens estão querendo morar fora? Alguém quer entender o que eu estou falando aqui? Não. Porque nós estamos desenvolvendo uma forma híbrida de alcançar resultados que falam da nossa viabilidade, mas não garantem a nossa sustentabilidade, porque o cara não está com o bolso cheio de semente, ele está com o bolso cheio de quê? De grãos. Ele tem para comer, mas não tem para plantar. Ele tem a solução, mas não tem a redenção. A igreja tem que evoluir do campo resolutivo para o campo que é redentivo. Nós não temos que produzir solução, nós temos que produzir o que? Redenção. É preferível o cara sair com 3 sementes do que com 3 quilos de grão. Glória a Deus. Amém? Então, para concluir, Jesus, presta atenção, Jesus, para o povo entender a cruz, ele celebrou a mesa. Amém? Então Jesus falou, daqui a pouquinho eu vou para a cruz, vou ser sacrificado, eu sei que vocês vão ter dificuldade de entender, porque vocês estão achando que morreu, acabou e tal. É o seguinte, então, eu vou celebrar a mesa, para vocês entenderem o seguinte, que lá na cruz, eu não estou resolvendo os problemas de vocês como um salvador. Eu estou dando a direção para a vida de vocês. Então a minha salvação é redentiva, não é resolutiva. Então eu estou indo embora deixando os problemas aí, eles vão continuar. Nesse mundo tereis aflições, mas eu estou mostrando o caminho, e o caminho é redentivo. Então vocês vão entender o que eu estou fazendo lá. Lá não é um sacrifício de quem perdeu, é o sacrifício de quem entendeu o propósito. Amém? Então, para vocês entenderem o propósito, aquele sacrifício que eu vou fazer lá é a forma de repartir com vocês quem eu sou. E não de resolver a fome de vocês. Você entendeu, Lívia? Então, quando você chama o seu carro, o seu menino, para lavar o carro, ele não pode nunca pensar que você está querendo o carro que ele. Senão você lascou ele pro resto da vida. Amém? Ele tem que entender que essa foi a forma que você encontrou de transmitir para ele os valores que você carrega. Amém. E não porque você gosta de carro limpo. Porque o seu propósito não é ter um carro limpo, é ter um homem bem formado. Aleluia. E um homem bem formado, lavando o carro com você, ele resolve qualquer tipo de coisa, até carro. Amém? Amém? Você não tem que montar com ele um lava-jato para acreditar que ele é seu parceiro. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, Jesus falou assim, para vocês entenderem a cruz, eu vou fazer a mesa. Aí os caras não entenderam a cruz. O que Jesus fez? Ó, pegou os 2 discípulos lá e falou, já entendi, vocês não estão me reconhecendo, eu sou aquele cara que morreu na cruz, não tem problema não, fica de boa, amanhã, 9 horas da manhã, eu estou voltando para lá, até meio-dia de novo, eu subo na cruz e vou ficar subindo na cruz até vocês entenderem. Eles não entenderam a cruz.
Então o que Jesus tinha que repetir? A cruz? Não, irmãos. A mesa não era para entender a cruz. A cruz era para significar a mesa. E se eu não entendi a cruz, eu tenho que voltar para a mesa e não para a cruz. Então Jesus ficou repetindo mesa, até a cruz fazer sentido. Não adianta a gente usar a cruz como pau de bater em doido para quem não entendeu o que é. A mesa. E aí nós transformamos a mesa num rito de mérito e não num rito de cruz. A cruz é para eu sacrificar o meu direito de comer primeiro e ensinar para todos os meus filhos que eu como depois, para ensinar eles não a comer, mas a repartir. Então a mesa não é para garantir a comida. A mesa é para garantir a certeza de que todo mundo entendeu a partilha. Porque isso aqui não é um armazém de grãos, é um depósito de sementes. Amém? Então nós estamos precisando resgatar o sentido da mesa. Nós estamos precisando devolver para a relação da igreja, os líderes. Você que é líder, tenha mais tempo de mesa. Porque as pessoas não estão precisando desfrutar da sua competência, elas precisam conhecer seu coração. Porque a sua competência vai entregar para elas um projeto viável. Mas não vai dar para elas sustentabilidade. Se vocês me permitem, eu vou usar mais 5 minutos, pode ser? Já que nós estamos conversando, para contar uma história que ilustra isso mesmo. E aí eu quero usar uma figura de mesa redentiva. Mefibosete, filho de Jonas. Amém? Amém? Mefibosete está lá sendo cuidado por quem? Presta atenção. Mefibosete está aos cuidados de quem? De uma ama, de uma cuidadora, de uma prestadora de serviço. Certo? Quando chega a notícia de que Saul está morto, Jonas está morto, ela, como empregada sincera, então não falta sinceridade, ninguém está falando aqui de um certo ou errado, não receba nada do que nós estamos falando aqui como o que está certo e o que está errado, porque está tudo certo. Então não faltou sinceridade para funcionário. E aí, pensando como funcionário, o texto lá de 2 Reis capítulo 4 diz assim: pensando como funcionária, ela pegou o menino. Pegou com o quê? Com as mãos. Para salvar o menino, pensando como escravo. Pensando como escrava, ela achou que a solução estava nas mãos. E na pressa de salvar, ela deixou o menino cair. E curiosamente, o menino teve uma lesão que tornou ele paralítico dos pés. Então a pressa de salvar com as mãos está causando uma deficiência permanente nos pés. Quem lavou as mãos foi Pôncio Pilatos, que entende que para continuar prestando o serviço tem que ter a mão limpa. Jesus, quando veio com os discípulos, não lavou as mãos dos discípulos, lavou os seus pés, porque a vocação que eu recebi de Deus, eu não cumpro com o serviço das mãos, eu cumpro com o caminho dos pés, porque a minha vocação não foi fazer um serviço, foi levar o povo a um entendimento de lugar e propósito. Então, quando eu fico aleijado dos pés, independente de eu não ter nada nas mãos, eu não consigo ir onde? Para formar o quem? Porque eu achei que a solução estava no quê? Então Deus faz 3 perguntas nessa sequência. Quando Deus encontra um homem caído, ele pergunta 3 coisas.
na sequência. Onde? Porque a vocação de Deus não é um quê, nem um como. Deus não chamou Abraão para um quê, nem um como. Deus chamou Abraão para um onde, para formar um quem, e nunca conversou com ele sobre o como. Então, para chegar no onde e formar um quem, eu não preciso do serviço das mãos. Eu tenho que contar com a mobilidade dos pés, porque não é o poder de fazer com as mãos, é a autoridade de pisar com os pés. Então Deus falou assim: ó, seguinte, eu vou te mostrar um lugar, e quando você chegar lá, você não trabalha com as mãos, você pisa com os pés, porque o lugar onde você pisar os pés, eu te dou por herança, e dependendo da capacidade das suas mãos. Então a pressa de salvar com as mãos, pensando como um escravo, está tornando nossos filhos aleijados dos pés. Porque eles estão sabendo o que e o como, mas não estão conseguindo chegar aonde para formar o quem. E Deus pergunta: onde, quem e como? E o diabo diz assim: você não é o quem, e não sendo quem, você nunca vai chegar aonde. Mas se você fizer o que, você vai se transformar no quem você ainda não é, para chegar no onde você quer. Então o céu passou a ser expectativa de quem fez a coisa certa, e não a perspectiva de quem quer fazer a coisa boa. E céu não é destino a quem quer chegar lá. O céu é a origem de quem veio de lá para cumprir o destino. Então, como eu conheço o meu onde, eu tenho certeza do meu quem, e agora o meu quem como está resolvido. E aí, amados, isso é tão grave que aonde é que Mefibosete foi restaurado? Davi comprou uma carruagem para ele? Davi contratou carregadores para ficar levando o Mefibosete para onde ele queria? Onde é que Davi restaurou a consciência de pertencimento, de propósito na vida de Mefibosete? Onde foi, amor? Pelo que ele comeu? Não, pelo lugar que ele sentou. Sabe que dia que o Mefibosete foi curado? Dos pés. Nunca, ele precisava ser carregado. Hoje nós temos jovens que não adianta você convidar ele. Não adianta, nós temos alguns líderes hoje que já ficaram tão lesados pela expectativa de serviço, eles estão tão perturbados que ficaram aleijados dos pés, que não adianta você convidar, não adianta você chamar. Nós vamos ter que fazer o quê? Ir lá e carregar, porque sozinho não dá. Porque o problema dele não está nas mãos. O problema está que ele bateu de cabeça e ficou aleijado dos pés por alguém que achava que as mãos podiam salvar. Amém. Ele tem uma lesão de mente e um impedimento de pés. A forma como ele pensa hoje tirou dele toda a autoridade, porque alguém um dia falou para ele que ele valia pela capacidade. Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos repetir a mesa, e repetir a mesa, e garantir a mesa, e compartilhar a mesa. E a mesa não é para comer,
A mesa para que as pessoas vejam a gente repartindo o coração. A mesa para que elas recebam nossos valores e não que elas continuem se beneficiando das nossas competências. Se aquela empregada tivesse tido um pouquinho mais de sensibilidade, em vez de ter só sinceridade, em vez de tentar salvar com as mãos fugindo, ela teria salvado com as mãos segurando. Fica firme, Caleb. Eu vou te segurar aqui para você não sair do lugar, porque o amigo do seu pai está chegando. E ele não veio para te matar, ele veio para cuidar de você. O que faltou para aquela mulher? Capacidade? Sinceridade? Não, faltou sensibilidade para as relações. Ela achou que quem estava chegando não veio que ia matar o Caleb, e não o amigo do pai dele. E a primeira coisa que o Davi fala para o Caleb é: não tenha medo, meu filho. Sou amigo do seu pai. O que salvou o Caleb, amados? O serviço? A relação. Amém? Vou falar. O remédio. A minha pergunta é: o remédio para essa evasão jovem ministerial, então seria a conversão dos pais aos filhos? Porque de repente se repete o que aconteceu nos avivamentos, porque a geração pós-avivamento não houve essa conexão com os pais. Então não é uma relação de serviço, mas de família. Porque muitas vezes nós entregamos para as próximas gerações a ocupação e não a plataforma para ele ser relevante na vocação. E aí muitas vezes a gente transformou a igreja numa coisa tão complexa que ele vai ter que dividir a mente dele, em vez da igreja ser uma plataforma suficiente para garantir o cumprimento da vocação dele no onde dele, com quem dele. Então ele tem uma mente dividida e tem que fazer trabalho extra. A gente colocou como se ele tivesse que escolher entre a vocação dele e o serviço que ele presta para Deus, sendo que é tudo uma coisa só. Não são duas coisas. É uma coisa só. Então a igreja não compete, ela concorre, para. Então nós tínhamos que criar um ambiente tão seguro que a igreja fosse a plataforma que garantisse a ele o cumprimento da vocação dele no onde e no quem, e não que ele fique ocupado com o nosso quê. Então nós não temos que produzir para os nossos jovens uma ocupação com o nosso quê. Nós temos que produzir para eles a segurança do nosso onde e quem, para que ele possa cumprir o seu onde e quem. Porque senão ele vai ficar ansioso. E de ansioso ele vai ficar deprimido, com sentimento de culpa de que ele não está correspondendo às nossas expectativas. Então hoje nós temos uma síndrome entre os nossos jovens. A síndrome do bom filho. Ele não quer ser mau filho, mas também não consegue ser pai. Porque ele não quer assumir a responsabilidade de ser pai, porque ele conhece suas limitações. Então ele se contenta em ser bom filho e fazer de tudo para não frustrar a nossa expectativa. É de lançar. Está vendo? Com isso nós estamos esterilizando. Porque agora ele vai morrer bom filho para não ter que ser o quê? Pai. Ele vai morrer crente, sincero, prestando um bom serviço. Ele só não quis assumir sua própria responsabilidade. E nem vocação. Porque tinha o quê? Medo. Apesar do culto ter fogo. Tá vendo? Então o que vai iluminar os olhos deles? A partir. Pode enfiar pão boca abaixo que não vai mudar. Por isso que Jesus proclama liberdade ao cativo, dá vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Então tem dois estágios de liberdade. A libertação do cativo, a evangelização. Ele não é mais escravo do Egito.
Mas agora ele tem que ter os olhos iluminados para ele poder possuir a terra prometida. Então nós não estamos tendo dificuldade de tirar do Egito. Aqueles discípulos eram salvos, mas não tinham noção de propósito, porque os olhos estavam cegos. Então, entre o cativo liberto e o oprimido liberto, está quem? O cego, que não é cego, que é míope, porque ele não é mais pagão, porque salvo ele já foi. Mas ele não consegue cumprir o seu propósito, porque ele ainda continua olhando para as suas dependências e limitações. Ele só consegue discernir forma e movimento. Ele não consegue discernir propósito. Então Jesus tem que iluminar os olhos para tirar ele do quê? Da opressão. Porque da escravidão ele já foi tirado. Então, tirar do Egito não era um fim, era um meio de devolver ao propósito de ocupar a terra prometida. Então não adianta só tirar do Egito se os olhos não estão sendo iluminados para ocupar a terra prometida. Porque eu salvei do Egito, mas não estou cumprindo o propósito de formar cidadãos da terra. Tem uma profecia lá em Isaías, se não me engano, é 40 e qualquer coisa, não sei se é 42 ou 24, não sei, é Isaías. Também essa obrigação de falar capítulo e versículo é uma coisa da modernidade, né? Porque os antigos falavam, no caso, nunca lesse os profetas. Então já está bom falar que é Isaías. É Isaías. Então é o seguinte, lá Isaías diz assim, olha que gravidade dessa profecia de Isaías. Ele diz assim, o ventre de vocês se dilatou, e vocês tiveram dores como quem está em trabalho de parto. Então a gente teve aquela cólica, como quem parece que está em trabalho de parto, se olhava, a barriga cresceu como quem está grávido, mas na hora de parir, vocês não deram luz a homens que habitem a terra. Vocês soltaram um pum. Está isso aí, Isaías. Então aquela dilatação era uma indigestão de uma coisa que a gente comeu pensando que era de comer. Mas não era a gravidez de uma semente que foi feita para gerar. Então nós estamos comendo, satisfazendo a necessidade, mas não estamos gerando, cumprindo o propósito. Então a gente tem todos os sintomas de quem está grávida, mas nós estamos, na verdade, cheio de gás. Agora veja a gravidade disso. Pega um ventilador e um moinho eólico. Sabe o que é um moinho eólico? Que é as pá. Qual é a diferença entre um moinho eólico e um ventilador, olhando pela forma? Zero. Se você olhar um ventilador funcionando e um moinho, você vai ver a mesma coisa. Tanto é que quem não sabe vai olhar o moinho e achar que é um ventilador, porque tem pá, tem movimento. Só que o ventilador queima energia para produzir vento. E o moinho capta vento para produzir energia. Aleluia, irmão. Nós estamos transformando o ambiente eclesiástico numa coisa que queima a energia para produzir espírito. Em vez de ser orientado pelo espírito para produzir trabalho. Então nós estamos gastando energia de trabalho para produzir espiritualidade, em vez de desenvolver a espiritualidade para produzir capacidade de trabalho, de modo que a igreja tivesse trabalhadores em todas as áreas da cidade. Eu sou capaz de triplicar a membresia dessa congregação aqui em 10 minutos. Sabia disso? Em 10 minutos. Em 10 minutos. Eu pego um caderno e vou ficar ali na porta anotando com quantas pessoas cada membro dessa congregação convive diariamente, semanalmente, 5 horas por dia durante a semana. Você estuda? Aonde? Unica. Quantos alunos tem lá? Não, bastante não. Chuta um número aí, pelo menos, para você não passar vergonha. Porque não é possível um homem de Deus que estuda na universidade e fala que tem muita gente. Você tem que, pelo menos, ter uma noção de mais ou menos do tamanho que é o seu rebanho. Não, eu não perguntei só a sala, não, mas você não fica só na sua sala, você vai no pátio. Porque o povo tudo lá é rebanho seu, responsabilidade sua, pai. Hã? 10 mil. Quantos membros dessa congregação já ganhou aqui, assim, só para começar o assunto?
10 mil. Você faz o quê? Você? Eu? É. Eu estou estagiando Aonde? na igreja. Aqui? É liberal. Você estuda em algum lugar? Faz outra coisa? Você está Não, dentro eu tenho de... contato com pessoas também. É? Quantas pessoas você tem contato por semana além do que você faz aqui? Umas 20, 30. 20, 30? Vezes 3? E cada pessoa dessa representa pelo menos mais 3 ou 4. Então, parada, você já tem uma congregação aí de umas 90 pessoas. Amém? Amém? Você faz o quê? Hã? É mesmo? Você faz faculdade aonde? Então nós já temos outra faculdade aqui. Você já viu a vergonha que passou lá, você não repete. Quantos alunos tem nessa faculdade? $50 mil? Eu vou parar essa conta aqui, senão eu não estou ganhando. Não está faltando ovelha. Desencana de aumentar o número das ovelhas, porque nós já estamos passando vergonha com a quantidade de ovelha para quem está faltando trabalhador. Então, a igreja não é para reunir ovelha, é para formar trabalhadores. Eu achei que eu ia gastar 10 minutos triplicando a congregação, eu não gastei nem 5. E se eu pegar os 10 mil dele e multiplicar por 3, aí que o trem bagunçou, porque cada aluno que está lá representa pelo menos 2 ou 3 pessoas. E não estou te constrangendo, estou apenas te desafiando a lembrar que aquele povo é o seu rebanho. Então você deixa esse povo aqui doidinho na cabeça. Porque os mais novos vão pegar na mão dos mais velhos e levar eles para onde não quer. Você está com dificuldade bruta lá na sua congregação, porque você não sabia nem direito o número dela. Agora você vira um pininho na cabeça desse povo aqui, você encana lá com o Gessé lá e põe ele doidinho na cabeça. Pai Gessé, minha congregação lá, pai, como é que eu faço? Lá não tem nem banda, não tem horário de culto, não tem nada, o trem lá assim é muito mais bagunçado, e o seu aqui já está organizadinho. Amém? Como é que você chama? Cris. Aí o cara, além de tudo, ainda chama Cris. Vem, levanta. Amém? Faz um apelo aí para a sua congregação. O que você está precisando lá? Você, quando vai lá para aquela paróquia, você sente assim, um peso. Você já sentou dentro da sua sala de aula e se sentiu assim, impotente diante de tanto problema que você vai lá? Não, fala sim ou não? Sim. É? Você se sente assim, meio impotente, achando que o desafio é muito. E como é que você vai dar conta daquilo? Você já se sentiu assim? Já. Você já foi para casa assim, meio frustrado, pensando assim, tudo que eu estava fazendo agora é um culto bom, e nem lembrar, eu ver a paróquia não está funcionando. Você já se sentiu assim? Já. Então faz uma pena aí. Ele está aqui a solução da sua paróquia. Bora servir lá, gente? Evangelizar da minha paróquia. Cuidar. E você vai ver que o seu maior desafio lá é que lá já tem gente evangelizada, mal cuidada. Glória a Deus, né? Amém. Não é o seu. Mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquei pensando muito tempo, falando de banquete, de mesa, e pensando no que Jesus falou no Eterno, sobre banquete. Não é para nós se alimentarmos quando ir para o céu, é sobre relacionamentos. Um ponto que a gente mudou totalmente o indício de salvação. Eu não vou para o céu para ser alimentado, para ter presença. Qual o sentido de ter uma mesa no céu, mano? Então, qual vai ser a nossa fome no céu? Porque nós vamos para o céu e vamos continuar tendo fome. Fome de quê? De comida? Não. De relacionamento. Nós dessignificamos a mesa. Porque transformar uma mesa em um ambiente de mérito. Hoje o cara come o pão que merece.
E ele achou que a ceia está sendo servida para contemplar os merecedores de comer o pão. E não para gerar responsabilidade de quem tem que destruir o pão. A mesa nunca foi para comer. Sempre foi para repartir. Os nossos olhos precisam ser iluminados, porque se não forem iluminados, nem a cruz nós estamos entendendo. E Jesus não vai repetir a cruz. Ele vai ficar repetindo a mesa até a gente entender a cruz. Pode falar. Se referindo à pergunta dele, das 50 pessoas, igual o pastor falou ali antes, eles estão lá, a minha igreja no caso, só que estão sem pernas, que nem o senhor falou, e eu preciso da ajuda para me ajudar a trazer de volta. Esses dois meninos aqui estão quase ficando aleijados do quê? Dos pés. Porque eles estão perdendo a noção de autoridade que eles têm no lugar onde Deus os colocou. Porque estão pensando em resolver com as mãos, e aí, como muitas vezes as mãos deles não resolvem lá, amém, irmãos? Eles não percebem que a autoridade deles não está no serviço que eles podem prestar, mas na pessoa que eles significam naquele lugar. Nós estamos formando uma juventude aleijada dos pés. Porque está perdendo a noção de autoridade para adquirir uma percepção de capacidade. E aí, como muitas vezes ele se sente incapaz, ele acaba não usando a sua autoridade, uma autoridade que ele tem lá, e tem também onde? Aqui. Para trazer para cá os desafios que ele tem lá. E aí talvez, em vez de a gente querer trazer de lá para cá, para aproveitar o serviço na mão dele, quem sabe a gente não vai com ele lá para fortalecer os pés dele lá. Amém? Porque ele não está precisando de mais ocupação para as mãos. Ele está precisando de mais autoridade nos pés. Glória a Deus. Amém? Eu estou por conta, viu, amados? Vou embora só noite. Vocês é que falam aí. Amém? Se ninguém tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, é o que a gente queria repartir com vocês. Às vezes a gente conversa isso com alguns líderes. Eu estou falando, eu tenho 66 anos de idade e me converti aos 15. Né? E eu tenho liberdade de conversar. Eu não tenho receio de entregar o que a gente tem para entregar. E muitas vezes algumas pessoas têm a tendência de achar que nós estamos falando de um certo e um errado. E não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Um filho mais novo pegou tudo que tinha, gastou do jeito que queria e se deu mal. O filho mais velho nunca saiu de casa, fez tudo certinho e se deu pior ainda. Porque pelo menos que fez tudo errado, arrependeu e voltou para casa. E sabia reconhecer o irmão. E aquele que fez tudo certinho, sem nunca ter saído de casa, feito nada errado, era capaz de reconhecer o pai, mas não era capaz de reconhecer o irmão. Ele pode ser seu filho, mas não é meu irmão. E aliás, o senhor, como pai, está falando comigo porque ele fez tudo errado, o senhor trata ele bem, e eu que fiz tudo certo, o senhor nunca me reconheceu. Qual o problema desse rapaz? Relacionamento. Ele nunca fez nada na vida. Aquela parábola não é para contar a história do filho mais velho, a gente colocou o foco no problema errado. Aquela parábola foi contada para chamar a atenção para o filho mais velho, que nunca fez nada errado, mas que transformou um relacionamento em mérito. Era prestador de serviço no lugar onde ele podia ser filho. E o problema dele não estava com Deus. Estava com o irmão. A divindade ele reconhecia. A relação não. Amém? Amém, irmão? Nós temos esse desafio.
Não interessa o tamanho da paróquia. Isso é um problema numa paróquia de 2, com culto todo dia. E a coisa pega. Em 24 horas. Se eu tiver que definir pecado, é comer primeiro, repartir depois. Se eu tiver que definir santidade, repartir primeiro, comer depois. Então, como é que o pecado entrou no mundo? A mulher tendo comido, repartindo. Jesus vem, senta na mesa, tendo repartido, comeu. Simples assim. A mesa nunca foi para comer. Amém? Benção. Estamos em pé, meus irmãos, estamos muito gratos à palavra que ouvimos, possamos deixar descer ao coração e esses confrontos levam-nos a pensar um pouco mais, meditar